Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal A Bíblia Diz. Meu nome é Fernando Campos e hoje nós vamos estar falando sobre a Bíblia. Por que esse livro é tão importante afinal? Vamos ver aqui. Fato importante, né? A Bíblia, ela é um livro humano e divino, né? Essa frase é do livro Entendes o que lês, do autor Gordon B. Fee e Douglas Stuart. Por ser a palavra de Deus, né, ela tem uma relevância eterna. Em outras palavras, a Bíblia serve e ela fala a toda a gente, em todos os lugares, em todos os tempos, né? Por ser a palavra de Deus, nós devemos então escutar e acatar as suas instruções. Para a maioria, né, das igrejas ditas aí evangélicas, a Bíblia é a sua regra de fé e prática, né? Costuma estar nos normativos, né? Às vezes é a primeira ou a segunda norma a respeito disso. Basicamente, a gente pode dizer que Deus, ele se revela a nós pela natureza, porque a gente, ao contemplar a criação, ao ver as coisas criadas, nós temos uma noção de uma mente, de um ser superior que tenha criado tudo isso. Embora, né, a gente sabe que existem outras teorias que falam que tudo apareceu do nada, e etc., do Big Bang e tal, e que tudo é obra do acaso. Mas nós estamos falando do que a Bíblia diz. Então, essa parte eu não vou levar em consideração, ok? E também, né, até mesmo interiormente, a nossa própria consciência, por vezes, nos faz lembrar, né, e a Bíblia tem uma explicação para isso, de que nós temos alguma noção, né, da divindade, de que há um ser superior, de que há alguém a quem nós devemos prestar contas pelos nossos atos, né? Afinal de contas, senão qual a necessidade de você ser moral, de você ser ético, de você ser correto, né? Porque há esse sentido de que você vai, ou alguém a quem você haverá de prestar contas. E de uma maneira especial, né, finalmente chegamos aí, Deus fala a nós através da Bíblia, né, onde Ele se revela para nós de uma forma progressiva e com um propósito específico, ou seja, não foi aleatório a forma pela qual Ele escolheu se revelar. Falando aí a respeito de propósito, né? O propósito da Bíblia é o próprio movimento de Deus vindo em direção ao homem, onde ele se dá a conhecer e também revela o seu plano redentor, né, para a salvação do homem, né, para a salvação do ser humano, né, com o objetivo de restaurá-lo. Restaurá-lo quer dizer que em algum momento aquilo que ele tinha, ele perdeu, e agora Deus então providencia um meio para que ele possa ser restaurado ao estado anterior. Esse é, portanto, aí o propósito da revelação especial. Um outro aspecto importante dessa revelação especial que a gente quer ressaltar aqui é o seguinte, é que ela é progressiva. Como falamos anteriormente, Deus utilizou tudo que está escrito, ou aquilo que foi escrito na Bíblia, né, que não foi registrado num único momento, que é a respeito da sua progressividade, mas foi sendo registrado ao longo de um período de tempo, né? E durante esse período de tempo, Deus se utilizou então de diversos gêneros literários para transmitir as suas verdades, para transmitir os seus ensinos, para revelar aí esse plano que ele tinha desenvolvido aí para resgate, né? Redenção significa resgate do ser humano. Então, ele usou praticamente todos os meios de comunicação de escrita que a gente tinha conhecimento, tais como a história em narrativas, as genealogias, as crônicas, as leis de todos os tipos, a poesia, provérbio, enigmas, drama, biografias, parábolas, cartas, sermões e apocalipses, né, que é um gênero também literário.
Ao falar aí através dessas pessoas reais, ou seja, os autores humanos que escreveram, né? Nós falamos que era um livro divino e humano, então, ao usar os autores humanos para escrever a palavra, essas pessoas escreveram durante um período de 1500 anos, não foi um período linear, mas foi um período que teve alguns intervalos, né? Por exemplo, do último livro do Velho Testamento até o primeiro livro do Novo Testamento houve um intervalo aí de 400 anos, chamado por alguns teólogos de período interbíblico, né? Período de 400 anos. Mas enfim, somando tudo, daria um período de aproximadamente 1500 anos em que a Bíblia foi escrita por diversos autores. Aproveitando aí, né, uma curiosidade, você sabia que a Bíblia ela foi escrita em 3 idiomas? Ela foi escrita em hebraico, na sua maior parte do Velho Testamento, que é composto aí de 39 livros, né, para nós, pelo nosso 9 livros. Desses 39, ele tem alguns trechos que estão em aramaico, que seria o segundo idioma, trechos esses do livro de Esdras, capítulo 4, verso 8, até o capítulo 6, verso 18, do capítulo 7 do mesmo livro, verso 12 até o verso 26, e também o livro do profeta Daniel, no seu capítulo de número 2, do verso 4 até o capítulo de número 7, verso 28. Então, hebraico em sua maioria, hebraico, aramaico em alguns trechos, e no Novo Testamento ele foi escrito em sua totalidade no grego, né? Foi escrito no grego, alguns chamam de grego koiné, né? Ou koiné, dependendo da pronúncia. Interessante, né? E essas línguas, né, foram as quais a Bíblia foi transcrita. Ela foi escrita aí por mais de 40 autores diferentes, em épocas e locais distintos, mas todos eles sob inspiração, supervisão de Deus, para garantir que aquilo que Deus quisesse que fosse registrado, fosse registrado. Falo isso por quê? Porque existiam alguns outros livros que ao longo da história tentaram ser adicionados ou são até mesmo considerados como livros inspirados por Deus, né? Porém, há uma divisão aí com relação a essa interpretação, tá? Então, eu só estou deixando isso claro. Mais para frente, a gente pode até passar para vocês uma relação dos livros considerados, que a gente usa uma expressão canônicos, né? Que são aqueles validados, reconhecidos. Não quer dizer que os livros receberam autoridade, eles foram reconhecidos pela sua autoridade, né? Pelos seus fatores, né? Internos e externos, para serem livros inspirados, considerados inspirados por Deus. Então Deus procurou garantir, né, que fosse escrito tudo que Ele queria que escrevesse sem perder nada. Falando aí a respeito então do clímax, né, do propósito daquilo que o Senhor queria revelar na sua palavra, né? Deus queria revelar na sua palavra Jesus Cristo. Jesus Cristo é o clímax de toda a revelação. Inclusive, se a gente ler aqui no livro de Hebreus, no capítulo 1, o verso 1 e o verso 2, você pode ver se o que eu estou falando, né, a própria Bíblia está dizendo. Havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então, aqui ele já está dizendo que Cristo, este que assumiu o manto da humanidade, já existia antes, inclusive foi co-criador, juntamente com Deus o Pai, de todo o universo. Então já está dando o papel de quem Cristo é e a forma que ele resolveu se revelar. Tendo falado através dos profetas, que seria o Antigo Testamento, né, de uma forma geral, ele resolveu falar nestes últimos dias através do Filho, acerca de quem depois foram escritos os evangelhos, né, seriam, por assim dizer, podemos considerá-los como biografias, embora não seja meramente biografia, tem mais coisa envolvida aí, e as cartas apostólicas que foram escritas posteriormente, né? Então, ele é o próprio Emmanuel. Emmanuel é uma expressão que tem na Bíblia que significa Deus conosco,
né? Se não me falha a memória, ela aparece lá no Evangelho de Mateus, né? Ele é o Deus, então, manifestado na carne, pois nele habita toda a plenitude da divindade, conforme nos diz a carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 2, no verso 9. Na pessoa de Jesus, como então havia dito, está o ápice, né, o clímax, o máximo da revelação. Seus milagres, suas palavras, especialmente a sua presença, né, foram a maior demonstração de Deus para o mundo, ou seja, de quem Deus é, de que esse mundo não foi obra do acaso, de que a história não está correndo solta, mas que há alguém que está no controle de tudo. E a morte de Cristo na cruz foi a grande prova desse amor de Deus para conosco, como nos diz lá em Romanos capítulo 5, versículo 8, que diz que Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Muito bonito, né? Algumas curiosidades aí a respeito da Bíblia. Ela é o livro mais vendido do mundo. Desde o advento da imprensa, ela é o livro mais vendido. Ela é o best-seller por excelência, né? Segundo a Sociedade Bíblica do Brasil, ela foi traduzida para quase 3.000 idiomas e ocupa o primeiro lugar do ranking há mais de 50 anos. Estima-se que mais de 3,9 bilhões de Bíblias de exemplares tenham sido vendidos no mundo, tá? Números até 2020. Maravilhoso, não? A gente vê todas essas coisas a respeito da palavra de Deus. Se você ficou curioso, se você quer aprender mais, se você gostaria de conhecer, de ver assuntos relacionados à Bíblia e como proceder, como compreendê-la, como conseguir ler e extrair dela edificação para a sua vida, eu convido você, né, a estar se inscrevendo nesse canal e estar ativando lá o sininho para você poder estar participando, a gente poder ter alguma interação. Você de repente tiver alguma dúvida, quiser postar, eu dentro da minha capacidade vou procurar responder, se eu puder, se tiver ao meu alcance. Se não tiver, a gente vai procurar outras pessoas que tenham maior conhecimento para a gente procurar trazer aí, elucidar, trazer entendimento para você tirar suas dúvidas. Então, não deixa de fazer isso não. Né? Se inscreve no canal, ativa o sininho, porque toda semana eu vou estar postando um vídeo novo a respeito de assuntos relacionados ao que a Bíblia diz. Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo, ter esperado até aqui, ter ficado comigo até aqui, e eu espero que você tenha sido edificado. Até a próxima e Deus abençoe.